Então, como vocês viram no segmento anterior, as explicações que o Dr. Kepp deu a respeito da doença do ser humano, nós todos temos esses problemas. Não é só um doente mental aqui, um esquizofrênico, um maníaco-depressivo, uma pessoa rara que precisa de um tratamento psiquiátrico, tomar remédios. Enfim, nós temos uma ideia muito errada a respeito do que seja psicopatologia. Não existe uma pessoa que é chamada sã, normal, equilibrada, como se entende na vida social. Essas pessoas são justamente as mais doentes, as mais perigosas, porque elas, atrás de uma máscara, de um aparente equilíbrio e adequação social, na verdade elas realizam as maiores loucuras contra outros seres humanos e contra a própria vida. Portanto, o mais importante é a consciência de nossos problemas, a consciência da nossa, como disse Kepp, megalomania, inveja, inversão, arrogância, vontades invertidas que nós temos, egoísmo, todos esses problemas que estão dentro de nosso interior e que se manifestam também no exterior, na vida social. E se nós não tivermos consciência deles, eles tomam toda a força e todo o poder na nossa vida, a todos os níveis. Quando Kepp diz que a doença, ela não é motivada por um problema social, econômico ou até mesmo fisiológico, hereditário, no sentido que se dá somente físico da questão. O problema, ele é universal, ele nasce no interior das pessoas e, portanto, precisa ser conscientizado como sendo a causa de todos os outros consequentes sociais, econômicos e ecológicos. Então, Dr. Kepp. Então, você falou muito bem, né, que a gente pode pensar em Adam Smith, né? Adam Smith foi o criador do capitalismo. Então, o que ele fez, né? Ele colocou nessas leis capitalistas, assim como depois Marx veio ao mundo e colocou as leis no marxismo, né? No chamado comunismo. Então, eles colocaram essas leis de acordo com as vantagens para os que estão lá em cima no poder. Então é por esse motivo que tanto capitalismo, como marxismo, como socialismo, ou qualquer tipo assim de ismo, né? Qualquer tipo de organização não dá certo, porque a ideia que a humanidade sempre teve é a seguinte, que em geral está tudo certo. As leis, a vida social, a vida econômica, a vida religiosa, está tudo certo. O que acontece é que de vez em quando tem uma pessoa desequilibrada, né? Um Hitler, por exemplo, um Stalin, um Nero, um Calígula, um indivíduo perigoso, né? Que então sobe no poder e esse indivíduo faz desordem. Então, o que a nossa visão, quer dizer, a visão da ciência atualmente, não é que existe, que tudo esteja bem e de vez em quando aparece um indivíduo que desnorteia, um indivíduo que acabe com tudo isso. Então, o que acontece é o seguinte, é ao contrário do que em geral o ser humano pensa. Não que de vez em quando apareça um indivíduo desequilibrado e suba no poder e faça essas desordens, né? Internacionais, como a guerra agora lá no Iraque, ou então outras guerras, seja no Oriente Médio, até mesmo na Europa, né? Lá, Chechênia, lá com os russos. O que acontece é isso, é que a humanidade em geral, seja as pessoas de cima ou de baixo, vamos dizer, as pessoas que dirigem o mundo, ou então os que são dirigidos, tanto um como o outro, é uma pessoa assim que no fundo tem a sua patologia. Então, se a pessoa não tem poder nenhum, ela evidentemente não vai causar desordem alguma. Então, se a pessoa galga um poder, ela vai levar a patologia dela junto no poder e vai causar transtornos para a humanidade. Então, não é bem que o poder enlouquece a pessoa. O poder simplesmente mostra, o indivíduo que pegou o poder, mostra a patologia que todos nós temos, compreende? É por isso que eu acho
que seria importantíssimo, mas fundamental, o trabalho de psicoterapia nessa dimensão maior, como nós estamos mostrando, né, trilógica. Esse trabalho ser atinente a todo indivíduo que queira subir no poder, para ele ver o perigo que ele é, não só em relação aos outros, como a si próprio, dele conhecer a patologia, porque não tem na face da Terra uma pessoa que não seja patológica, a tal ponto, né, que essa questão da inveja, que é, vamos dizer, a grande praga da humanidade, a inveja pode ser identificada como o pecado original. Quer dizer, que todo indivíduo nasce com isso, nasce com inveja e nasce doente. Então existe na humanidade uma conduta de 3 lados, posições diferentes. Eu gostaria de mostrar no cartaz para os senhores verem. Veja lá a questão da conduta do ser humano com os seus erros. Na Idade Antiga, o que acontecia, né? O ser humano escondia os seus males. Então, ele só procurava mostrar o aspecto bom. Então, notem essa questão que antigamente os imperadores, né, as pessoas que estavam no poder, mostravam uma máscara perfeita de benignos, de pessoas que estavam, vamos dizer, a serviço da população. E nós sabemos, né, que na França, na questão da Revolução Francesa, até eles degolaram, guilhotinaram Luís XVI, porque a nobreza ela não tinha ideia mais do sofrimento do povo. E também todos os poderosos que vieram, inclusive os burgueses, né, que pegavam toda a riqueza econômica para si, e agora os capitalistas. Os senhores notem que essas nações capitalistas do primeiro mundo carregam todo o dinheiro para eles e causando essa miséria toda que tem no mundo. Então, antigamente, havia uma hipocrisia total. Ninguém falava mal de ninguém, principalmente de pessoas postadas em posição de mando. Era uma hipocrisia pura. Depois veio a Idade Moderna. Veja no esquema, novamente, como a psicanálise freudiana, no número 2. Então, aí começaram a mostrar todas as misérias, todos os males, né, que aconteciam no mundo. Então aí houve um revertério, né, de uma hipocrisia total para uma agressão. Então aí, e até hoje acontece isso, não tem mais ninguém que preste. Então, antigamente o indivíduo tinha que ser provado se ele praticava um delito, tinha que provar que ele era delituoso, né? Que ele era delinquente. Agora não, agora o indivíduo tem que provar que ele é bom. Então, na jurisprudência, os senhores podem notar, acusa qualquer pessoa e aí ela tem que se defender dizendo, não, eu não sou aquilo que falam de mim. Então, é uma posição contrária e num extremo vicioso contrário. Agora, veja a nossa ideia qual é, da trilogia analítica. Conscientizar a patologia psíquica e social para conseguir viver no equilíbrio, para tornar o ser humano e a sociedade sãos. Então, os senhores notem que essa terceira posição seria a que nós tentamos aqui no programa do Stop a destruição do mundo, fazer com que o ser humano perceba que todos eles, que o ser humano, qualquer um que seja, tem a patologia, que o ser humano é doente. E que sem psicoterapia e sem uma conscientização, o ser humano não consegue diminuir o seu grau de periculosidade. Então, para que a sociedade não corra o perigo, né? Agora fala muito em questões assim de ataques, né, em questões de terrorismo, né, para que a sociedade tenha um equilíbrio maior e não corra o perigo de pessoas tão doentes, é necessário, então, que agora a
consciência da delinquência, dos males, porque é a mesma coisa. Antigamente havia duas ideias, né? O indivíduo doente põe no hospital, no sanatório, e o indivíduo delinquente põe nas cadeias. Agora, sanatório e prisão têm a mesma finalidade. Tanto o indivíduo doente mental, esquizofrênico, depressivo, paranoide, epilético, tanto esse indivíduo é perigoso como o delinquente. Então, o que acontece? Tanto um como o outro são doentes. Então, prende o indivíduo delinquente, ele se torna mais delinquente. Põe no sanatório o indivíduo doente, ele fica mais doente, compreende? Então, de maneira que para resolver essa questão, então há necessidade do quê? A necessidade de conscientizar. Eu vou pôr aí uma sentença que eu elaborei, veja aí o que está escrito. O ser humano, ele tem dentro de si tudo aquilo que ele precisa para ser feliz. Que a doença do ser humano é quando ele acha que a felicidade vem de fora. Então, quanto mais uma civilização achar que o problema vem de fora, que ele deve atacar os outros países, aí há a questão das guerras. Então, no caso aí, Estados Unidos, né, achando que devia atacar o Iraque, devia atacar esse país para evitar o terrorismo, fazendo uma junção, né, do terrorismo com um tipo de civilização. E veja no que deu, né? De maneira que a doença é o fato do indivíduo achar que o perigo vem do outro. Aí é o motivo porque o doente, principalmente o indivíduo que tem uma doença grave, né, uma depressão profunda, ou então uma paranoia, uma esquizofrenia, ele ataca os outros. Ele vai atacando os outros, achando que destruindo o outro, ele então está livre dos males. É por esse motivo que o delinquente ataca um indivíduo, um sequestrador, um ladrão. Ele ataca o outro não porque ele quer o dinheiro, mas porque ele quer atacar, quer agredir o outro. Inclusive Sartre, né, dizia que o inferno é o outro, portanto, matando o outro, ele pensa que vai estar num paraíso. Vamos então voltar na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá.